Bora, Fel, acompanhar a análise do Zinho, do Pascoal e também do Zé Elias, que não tá escondendo sua felicidade com a classificação do Corinthians em cima da porcada. O primeiro confronto entre as equipes numa Copa do Brasil, e a gente já eliminou eles na casa, no nosso salão de festa, né, no Chiqueiro. Então, os caras tão muito bravos. Se liga só, tem informação também nesse vídeo, deixa o seu like. Infelizmente, Memphis e Carrilho, lesionados do Carrilho um pouquinho mais grave. Mas vamos pra cima. Aqui é Corinthians, a gente vai tentar aí ver se dá pra contratar alguém, né, quem sabe. Então é isso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Alguns tristes, outros felizes. Infelizmente, todos tristes por não contarmos com a presença física do Tetra aqui hoje, mas bom, ele está lá no camarote, novinho, cheirando a tinta, para participar igualmente do programa. Assim como Oswaldo Pascoal está perto. E assim como o olha o Tetra. O Tetra estava no Allianz Parque ontem. Saiu de lá desse jeito. Foi nosso amuleto. Uns choram, outros sorriem. Tudo azul, Zé Elias. Tudo preto e branco. Né? Azul, a roupa bonita que eu gosto de azul. Bem elegante. Bonito. Eu e o Zinho estamos bonitos hoje com esse azul. Zé a italiana. Sempre um prazer. Você veste a Itália. Muito obrigado. Sempre um prazer. Boa noite, Plirra. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E não sei o que falar. Não sei. Eu passo. Deu até um tapinha no telhado, né, Zé? Olha, eu vou falar pra você. Zé, deu até um tapa no telhado, né? Não tava caindo nos olhos, então tava atrapalhando, tava começando a mulher já tava incomodando. Não, mas brincadeiras à parte. Hoje vai ser bom, né? Brincadeiras à parte, é sempre assim. Eu falei, até acabei de falar com o Pascoal aqui. O Corinthians ontem foi o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Corinthians fez o seu jogo dentro do Allianz Parque, esperando o erro do Palmeiras. O Palmeiras cometeu seus erros. Eu vou falar, a gente enaltece tanto, né, sobre as bolas paradas do Palmeiras, enaltece tanto um monte de coisa. Eu vou só ressaltar uma coisinha rapidinha. Primeiro, não foi falta do Bidu, pelo contrário, né? Foi o Everton que empurrou o Bidu ali. Todo mundo viu, não aprendi com esse senhor que está ao meu lado aqui, né? Que não podemos brigar com as imagens. Mas assim, qual é o jogador mais alto do Corinthians? Gustavo Henrique. Qual era a única jogada e qual é a única jogada que o Corinthians vem fazendo nos escanteios todos os jogos? Centra nele. Joga lá em cima pra ele vai brigar. Aí você vê a diferença. Palmeiras faz a mesma coisa, faz um bloqueio pro Gustavo sair e cabeceio. O que o Corinthians fez? Criou uma série de coisas ali, marcação mista, sabendo que é difícil você pegar o cara na corrida. O que o Palmeiras faz? Marcação zona, todo mundo parado, esperando a bola para saltar, parado contra um cara de 2 metros que fala assim, joga lá em cima, lá nos 5 metros de andar, pode lá, 5 metros que eu vou subir. E o Palmeiras cai nisso. O Corinthians fez 2 gols de bola parada, 2 gols de escanteio, com a mesma jogada com o mesmo jogador. Né? Então assim, e aí tem que... Ranieri, partidaço. Grande fase. Ranieri, partidaço. Tomou conta no meio campo. Dominou o meio campo. Martínez, preciso nem falar, né? Tirou o Aníbal do jogo. Preciso nem falar o que aconteceu. Garro jogou demais também. Cara ali de... Só para distribuir. Você conhece o Johnny Gonzalez, não conhece o João Gonzalez que trabalha comigo? Ele chamou de Garrinho Carioca. Só distribuir no jogo. Mas nada disso eu acredito que poderia acontecer se o Aníbal não tivesse dado a cabeçada que deu. Eu queria saber o que passou na cabeça dele. 350 câmeras no estádio, VAR, o cara vai lá e dá uma cabeçada no jogador. Sabe o que acontece, Prial? O Pascoal sempre fala isso, a gente sempre fala... O ambiente, quando você começa a falar, carregar, árbitro, nós contra eles, um monte de coisa, o jogador começa a entrar no jogo, já entra pilhado, mais do que necessário. Você tem o clássico, você tem o derby, você tem a rivalidade, só que tudo aquilo que foi falado
o jogador entra com alguns, né, entram com coisinha a mais, sabe aquela coisinha a mais que leva um pouco pro lado pessoal, que aconteceu no primeiro jogo, tal, e aí acabam perdendo a situação. Aí entra a questão do controle, entra a questão do líder, entra a questão do treinador de entender que ele precisa ter um pouco mais de calma para passar para os jogadores. E não é isso que a gente vê no Palmeiras, especialmente nos jogos grandes. Você acaba acreditando demais no que você ouve, né? Sim. Falou bastante com ele. O que é que só você viu? Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta, Tetra. Aproveitando que você estava ontem à noite no Allianz Parque. O que é que só você ouviu ontem no Allianz Parquezinho? Boa noite. Muito boa noite, Plihal, meu parceiro Pascoal. Oi, Zé Elias. Oi. Grande vovozinho. Eu te amo, Zé Elias, te amo. Brincadeira. Você é meu parceiro, parabéns, né, pela classificação de todos os classificados na Copa do Brasil, né, Fluminense classificado, Atlético Paranaense classificado, né, o Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo. Aqueles que jogaram ontem, né, Botafogo, também vamos falar do Botafogo, né, classificação, ganhando fora de casa. Passe do Danilo, né? Danilo entrou no jogo, deu um passe de meia, né? Ozinho, aquilo não é passe, aquilo é uma tacada de bilhar. Você viu o efeito que a bola fez? Você viu o efeito que a curva que a bola faz? Volante canhoto deu um tapa na bola Ele assim. não deu cabeçada em ninguém não, né, o Danilo? Danilo não deu cabeçada em ninguém não, ele só deu um passe de jogador, né? Uma tacada de sinuca. Pá! Tá. Com saudade do Richard. Entendeu, né? Entendeu. Ô Plihal, sabe o que eu vi? Parabéns pelo título, Corinthians. Título? Parabéns pelo título, Corinthians. Não ganhou ainda, aí. tem quartas de final, sim. Não. É que o Corinthians, os jogadores que o Corinthians tem hoje, e já é de algum tempo que está esse time, no mínimo do ano passado, eles entenderam que o jogo contra o Palmeiras vale um título. Quando eu faço essa brincadeira, não é para mexer com a torcida do Corinthians, não é isso não. É uma realidade. Eu falo isso com convicção. Os jogadores do Corinthians que estão, eles entendem que esse confronto vale um título. Por isso que eu falei assim, parabéns pelo título, Corinthians, ganhou do Palmeiras. Porque isso aí salva uma temporada ou encaminha uma temporada. O Corinthians hoje já se torna candidato ao título da Copa do Brasil, com a vitória, ganhando os 2 jogos do Palmeiras, sendo superior em todos os aspectos. Dentro do campo, concentração, pegada, vontade, determinação, leitura de jogo, sabendo irritar o adversário. O Aníbal foi expulso porque o Martínez, é chato esse Martínez, hein? Ele fica o tempo todo ali e tal, malandro da bola, no bom sentido, irritando, irrita aqui, irrita ali, nos tumultos ele já chega a dar um empurrão, ele não dá um empurrão que é nítido, uma agressão, é malandro da bola ali, sabe ficar irritando o adversário, e os caras entram na pilha dele, e o Aníbal entrou na pilha dele, e não vou botar na conta de torcida, de treinador, o Aníbal não é menino, tem 26 anos, já é da bola, sabe que está jogando numa era moderna, que tem 599 mil câmeras, e não vai passar despercebido nada. E também, mesmo que não tivesse câmera, não é para fazer aquilo. Tem que ser também esperto ali, é confronto, é desse. O Corinthians, parabéns, Corinthians, jogadores do Corinthians, vocês entenderam o que é Palmeiras e Corinthians. Vocês jogam a vida nesse jogo. Sabe que uma vitória dessa encaminha a temporada. Estão se falando em crise no Corinthians? Está se falando em dívida? Estão comemorando, ó. E tem que comemorar mesmo. Classificou num dos maiores derbys do mundo. E os caras entendem isso. O Palmeiras jogou. O Palmeiras correu. O Palmeiras entrou ali, suou a camisa, mas não joga uma decisão de campeonato. Entendeu? Do outro lado é o Corinthians. Se a gente perde um jogo desse, vira tudo. Tô falando mentira, Zé Elias? Você jogou muito Palmeiras e Corinthians. Ô Pascoal, tá de brincadeira. Você cobriu quantos? Nossa, nem sei. Plihal, vocês são experientes na imprensa. O Corinthians joga como se fosse o título do ano.
E ganhou merecidamente. E atropelou. Em todos os sentidos. Pô, não, agora eu tô preocupado com você. Olha aí que tá escrito aí, ó. Eu tô preocupado com você agora. Não, isso aí sim. Ontem. Olha aqui, ó. André Carrilho, olha, Zé. Olha lá. Não dá pra ter só notícia boa, né? O Jai caiu em cima da perna dele. Diagnosticado for esporte com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Passará por cirurgia nos próximos dias. Ausência aí longa, até difícil da gente estimar aqui uma previsão. O Memphis Depay saiu ainda no primeiro tempo, lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia. Um mês e meio esse aí, né, Zé? Sim, um mês e meio. Na hora que a onça começa a beber água, Zé. Eu tô querendo falar só da vitória, não tô... Não, mas tem que falar disso. É lógico, infelizmente. Vamos falar sério. E ao contrário de Flamengo e Palmeiras, o Corinthians não pode contratar 3. Não pode contratar, dá pra sofrer um transfer ban aí pro Santos Laguna. Aí, ó, o Jai, né? Se eu não me engano, o Jai cai em cima da perna, do tornozelo, né? Do tornozelo esquerdo do Carrilho. Fabrício da Fiel já tava cornetando o sintético. Ontem, então, nessa aí, o sintético não tem responsabilidade. Mas aí eu acho que não tem problema nenhum, porque o Memphis vai dar arrancada e sente. Ele cai em cima da perna, né? Do Carrilho. Aí não tem nada a ver com o sintético. Aí é o movimento do jogo, a biomecânica dos movimentos dos jogadores. Aí não tem nada a ver. Agora, são 2 jogadores, assim... importantíssimos. Sem reposição. Não, o Corinthians não tem reposição para quase nenhuma posição. O Carrillo é um time titular legal. Não, só tem os 11. Mas sem reposição. Tem só os 11. O Corinthians tem esses 11 que começaram o jogo ali ontem. Tirou os 2, vai ser difícil. E aí não tem condições de contratar. Eu tô vendo também, parece que o Vitinho, né, que é o atacante que jogou no Flamengo e tal, parece que fez os exames médicos. 31 anos. Fez os exames médicos e tal, e tá esperando. Teve momentos legais no futebol brasileiro. Não, é bom jogador, mas assim... também, né, Zé? Bate bem na bola. É na característica do Memphis, eu ia falar, é bom jogador e tal, mas não tem essas características. E outra, é um jogador que joga 5 minutos, 10 minutos às vezes no jogo e some 30. No Corinthians ele não vai conseguir fazer isso. No Corinthians é necessário jogar. Por isso que o Zinho falou que é das características do Memphis? Joga um pouquinho, descansa um pouquinho. Entendeu? É isso. Mas ele não aluga terreno. Não, ele tá alugando o Mas ele é esse segundo atacante ali, cara. Ele é esse segundo atacante aí. Às vezes ele não é um cara de... O Corinthians vai ter que se ligar mais. Vai ter que ficar mais ligadão. O Corinthians ele não vai poder ser esse cara que joga 10 minutos e desaparece. Até porque o Corinthians não tem jogadores para fazer essa função. Então, se ele chega, ele vai chegar com essa responsabilidade. Mas para mim, assim, além do Memphis, que é um cara importante em relação à experiência, segura a bola, condiciona a equipe adversária, porque você tem que se posicionar para poder marcá-lo, tal. E aí o Yuri Alberto consegue aproveitar os espaços, tal. O Carrillo, para mim, é esse cara do meio campo que é o diferenciado. Sim. Você tem o Ranieri e o Martinez que trabalham para o time, e o Carrillo é o cara que pensa muitas vezes o jogo, que é a experiência, que segura a bola, que toca, que se posiciona melhor. Mas e o Corinthians também não tem esse jogador. Passando por um momento brilhante. Sim. Mas mesmo ele não passando por um momento sinais de recuperação, né? Eu achei que ele estava um pouco fora de forma. Grande virtudezinho até agora do Dorival Júnior foi ter acreditado, apostado no Bidu? Assim, o Bidu, assim, ele já era titular no Corinthians também antes. É que chegou o Anguilhéry e todo mundo achou que ia tomar conta da lateral esquerda porque havia um pouco de contestação do torcedor, da própria imprensa sobre o rendimento do Bidu. Eu acho bom jogador, veste a camisa do Corinthians, ele é da base, né? É assim, aquele cara que... Não é base não. Vive o Corinthians, né? Veio do Cruzeiro, não é base não? Eu pensei que ele veio da base. Mas ele foi da seleção de base, né? Ele tinha um cabelão, não era? Vamos dar uma pesquisada nisso. Mas assim, enfim. Mas assim, eu acho que assim, é um acerto do Dorival. Ele acabou de renovar o contrato no Corinthians, né? Sim. Então, assim, mas eu acho que o mérito do Dorival é ser resiliente com as cobranças que estavam em cima dele, parecido com o Ramon, num clássico que foi na Neoquímica Arena. Dizia-se que se o Corinthians perdesse para o Palmeiras, fosse eliminado, ou era num Brasileirão,
que ficaria afundado na zona de rebaixamento, o Ramon seria mandado embora. O Dorival estava passando pela mesma situação. Cobrança total. Parecia que o Corinthians tem o melhor elenco do futebol brasileiro, que o Corinthians estava brigando pela parte de cima da tabela e que o Dorival é que estava atrapalhando, porque a cobrança era em cima dele. Que o trabalho não flui, que não acontece. O Dorival, por muito tempo, teve um Garro se recuperando, um Garro com problemas particulares, um Yuri Alberto fora um tempão, né? Sem muitas opções para mexer, para buscar uma solução, tentando acertar a parte defensiva da equipe, encontrar a dupla de zaga, sem o Mateuzinho em muitos jogos, precisando colocar o Félix Torres improvisado, e a cobrança era em cima dele. Quando ele, numa reta final aí, conta com esse time que eu digo, os 11 titulares, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri Martins, o Carrídio e o Garro, Memphis e Yuri, esses 11, quando ele teve na mão para montar o sistema que ele gosta, e que era o sistema que o Corinthians deu uma arrancada o ano passado no Brasileirão, com o Ramon também, que era o mesmo estilo de jogo aí, o losango, né, o trio ficando mais livre ali, o Memphis, o Garro e o Yuri, o Dorival encontra, motiva, é o que tem. O Corinthians tem esse time aí de repente pode contar com o Romero inspirado para entrar num jogo, o Thales Magno no outro, motivar ali os volantes para quando tu não tem um, vamos lá, Bidon, entra aqui, é bom garoto, joga bem, não tem o poder de marcação, mas tem uma boa técnica, aí ajusta aqui, mas não tem muita coisa. Então, assim, sobra para o treinador. Essa vitória traz uma certa tranquilidade para uma sequência de trabalho. Agora ele perde já 2 jogadores. E aí, como é que monta isso? Para Brasileirão e para a sequência da Copa do Brasil. Cobertorzinho curto realmente dá uma complicada. Agora, Zé, a gente mostrou agora há pouquinho o ilustra imagens do Gustavo Henrique muito bem atrás e bem na frente. Fez o gol do respiro ontem no Allianz Parque. Você acha que, ao lado do Ranieri, os dois, somadas às atuações da Neoquímica Arena e de ontem à noite no Allianz Parque, foram os melhores do Corinthians? E é uma ótima notícia para o corintiano você ter um zagueiro confiável? Eu acho que assim, especialmente nesses 2 jogos, né, o Palmeiras exigiu muito das características que ele tem. Bola no alto, confronto ali com os volantes. Foi bom para ele. Foi bom para ele, dentro das características. Um zagueiro como o Gustavo, você tem, que eu sempre falo, para o zagueiro é pior quando você tira a referência. Quando você tem o cara que joga para um lado, joga para o outro, sai se movimentando, isso é péssimo para ele. Porque ele vai ter que sair para dar o bote, né? Vai ter que sair para caçar o centroavante e não vai conseguir, porque ele não tem a velocidade necessária para fazer isso. Agora, todas as vezes que você levanta a bola, é o que ele deseja. Vamos disputar com o centroavante no alto? Eu vou disputar, posso não ganhar, mas o centroavante não vai conseguir fazer o que ele deseja. Né? E o time do Corinthians se protegeu nesses dois jogos. O time do Corinthians é como eu falei, eu volto a falar. O time do Corinthians foi o Palmeiras jogando contra o próprio Palmeiras. É o time que se fecha ali bem organizado defensivamente e quando tem oportunidade de sair, sai pro jogo. Sai pro jogo com qualidade. O time eu acho que o time do Palmeiras potencializou a qualidade do Gustavo. Junto com o Ranieri, junto com o André Ramalho ontem, que fez um partidaço também. André Ramalho fez um partidaço, acho que do meio para frente. Que também começou muito bem no Corinthians, teve um declínio e agora está voltando. Mas você vê, quando eles... E aí é uma questão de característica que eu estou dizendo. Quando o Corinthians precisa jogar, precisa sair para o jogo, e aí os zagueiros ficam expostos, eles têm problemas. Né? Porque eles estão ali no meio do campo, eles precisam correr atrás de centroavante por causa do contra-ataque, ou porque o time está um pouco desorganizado, aí eles mostram as dificuldades que tem. Cada jogador tem os seus pontos fortes e os pontos fracos. Né? Agora, quando o time está bem encaixadinho, bem montado ali, você joga da forma como jogou esses 2 jogos, bem organizados defensivamente, como foi o Corinthians, aí prevalece a qualidade. Aí, Zé, só uma coisinha para você. Se o Corinthians jogar desse jeito que jogou... É que não vai mais, porque sem os 2 jogadores... Jogar esse jeito, jogou esses 2 jogos contra o Palmeiras...
o Corinthians vai disparar na tabela. Porque se jogar nesse modelo, com essa pegada, com essa intensidade, com essa vontade o tempo todo no Campeonato Brasileiro... Mas a atenção mais do que nunca não vai estar voltada para a Copa do Brasil, porque deu uma super clareada na Copa do Brasil, né? Só saíram Palmeiras tirado pelo Corinthians e Flamengo. Então é isso aí, fiel. O Zinho se derretendo pelo Corinthians, né? O palmeirense flamenguistazinho, o Pascoal, o flamenguista Pascoal e o Zé Elias, somente corintiano, né? Até onde eu sei, né? Somente corintiano. Então é isso, os caras agora começam a elogiar o Corinthians, porém essas duas lesões aí, do Memphis um mês e meio, do Carrilho, caramba, dificilmente volta, talvez no final da temporada. Lesão ligamentar de tornozelo, cara, que azar, mano. E não tem nem como falar que foi por conta do gramado sintético, foi o cara caiu em cima do tornozelo dele, então complicado, né, cara? Agora, porra, tentar contratar algum cara aí vai ser difícil a gente tomar o transfer ban. Mas tá chegando também o Vitinho aí, fechou, fez os exames médicos hoje, vai assinar com o Corinthians amanhã, então, pelo menos um reforço, vamos ver. Cara, falar pra vocês um detalhe aqui engraçado. Esse programa começa às 18 horas e termina às 20 horas. Ficaram 1 hora falando do jogo Corinthians e Palmeiras, aí estão falando do Vasco agora, não falaram nada do Flamengo, nada da eliminação do Flamengo. Engraçado, né? Pascoal ali, flamenguistazinho, os caras parece que estão. Vamos falar ali uns 15 minutinhos, 10 minutinhos e tal, mas até agora nada. Engraçado, né? Os caras, mano, chega a ser ridículo. Mas é isso aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.